Jesus Cristo, a voz que clama no deserto pela humanidade. Pessoas, almas, não endureceis o coração quando ouvir a voz do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, porque céus e terra passará, mas a palavra de Deus não passará. Toda a palavra do Senhor, a palavra de Deus se cumprirá, está se cumprindo. Em pregai o evangelho, em tempos e fora de tempos, porque haverá um tempo em que muitos vão querer ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus, e não encontrarão. Clamai, invocai o nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto se pode achar. Porque Jesus te ama, almas, desceu do céu para morrer, para salvar as almas. Ó, amante da minha alma, o Senhor e Salvador Jesus, o amante das almas, o que morreu por todas as almas, porque Jesus te ama, quer te salvar. Arrependei-vos, é chegado o reino do céu, é chegado o reino de Deus. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito Santo fala para as igrejas, fala para as almas, fala para a humanidade. Em nome de Jesus, amém. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra de Jesus para toda a humanidade. João 9. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntavam, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que dantes tinha visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele disse: não sei. Os fariseus duvidaram da cura. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia disseção entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele disse: quem é profeta?
Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, que agora visse enquanto não chamava os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: E é este o vosso filho, que vos dizei ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dai glória a Deus. Não sabemos que esse homem é pecador? Respondeu-lhe, pois, e disse: Se este é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. Tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: Já vos disse, e não ouviste, para que os quereis tornar a ouvir? Quere vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram-lhe: Discípulo dele, seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós não sabemos que Deus falou a Moisés. Nós não sabemos que Deus falou a Moisés, porém este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vos não sabais de onde é, contudo me abriste os olhos. Ora, não sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde todos os seus séculos, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um que nasceu cego. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam, disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no a cegueira espiritual. Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrou, disse-lhe: Credes tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: Eu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aquele dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Glória a Jesus.